Boa tarde, aqui é o pastor Roberto do canal Verdade Revelada, do Ministério Reinar em Vida, e estamos trazendo esta palavra ao coração de todos os participantes deste ministério, devido à condição do país em não podermos nos congregar. Então estamos passando as mensagens de vídeo para cada irmão que está no seu lar. Então, nesta hora, nós queremos orar ao nosso Pai, antes de começarmos a trazer esta palavra ao seu coração. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, por ter enviado o Senhor Jesus para morrer por nós naquela cruz, e assim como salvos, estamos na tua presença para passarmos a tua palavra, como diz as Escrituras: ide por todo mundo e pregai o teu Evangelho. Assim, Senhor, nós queremos levar esta mensagem para edificação daqueles que estiverem ouvindo esta palavra. Fale ao coração de cada um deles através do teu Espírito Santo, fortalecendo, exortando, meu Pai, trazendo edificação para aqueles que nos ouvem, pois assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos ler no livro de 2 Crônicas, o capítulo 20, vamos ler o versículo 15 somente. Todo este capítulo 20 é um capítulo maravilhoso, mas nós queremos explicar para vocês neste dia sobre o versículo 15, que diz assim: e Jaaziel disse: dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amados, nós temos falado sobre não vos assusteis, e demos já 2 mensagens sobre não andarmos assustados. E esta, nós queremos falar para vocês, é a 3ª vez que nós estamos usando este mesmo tema, que diz para Josafá: não vos assusteis por causa desta grande multidão que vem contra vós. O nosso Deus é um Deus assim. Ele não dará vitória por nós termos uma grande quantidade ao nosso lado para a peleja. A vitória não é daqueles que correm muito, dos experts. A vitória é daqueles que Deus chama, e Deus então faz com que essas pessoas triunfem sobre os seus problemas. Aqui está uma passagem do rei Josafá, aonde uma grande multidão dos filhos de Amon, os filhos de Joabe, vieram contra o rei Josafá. E a palavra de Deus diz que Josafá temeu ao ouvir que vinha uma grande multidão contra ele, e ele então se pôs a buscar ao Senhor, e ao buscar ao Deus Todo-Poderoso, porque nele não havia força para enfrentar a situação a qual se manifestou contra ele. E então ele clamou ao Senhor, reuniu toda a congregação e fez um grande clamor a Deus. Então Deus levanta esse profeta chamado Jaaziel, e Deus, usando este profeta, Deus diz assim para Josafá: não temais, pois esta peleja não é vossa. Não tenhas medo, não vos assusteis com esta grande multidão que vem contra vós, pois esta peleja, ela não é vossa, ela é de Deus. Como é maravilhoso quando Deus peleja por nós, e nós já conhecemos estas passagens, como Deus é glorioso na sua palavra. Numa situação de guerra, Deus ele nos dá algumas instruções, e nós precisamos prestar atenção às instruções que Deus nos dá. O livro de Deuteronômio, é o capítulo 20, o versículo é o versículo 1, diz assim a palavra de Deus:
quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires carros, cavalos, povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está convosco. Nós não precisamos temer o calor da guerra, o fragor da batalha. Nós não precisamos ter medo. A situação, por mais assustadora que possa ser, Deus nos fala na sua palavra: não temais. E foi exatamente o que o profeta usado por Deus disse para Josafá: não temais esta grande multidão que vem contra vós. Nesta peleja, diz Deus, usando o profeta: não tereis que pelejar, estais em pé e vede o livramento que o Senhor vos dará. É assim que acontece conosco. Nós estamos atravessando na nossa nação uma situação muito constrangedora e que nos assusta ao ver as situações e nós vemos as pessoas. Então é importante, aqueles que têm o temor de Deus, você que está me ouvindo, que tem o temor de Deus, você que um dia teve um encontro com este Deus maravilhoso, saiba, esta peleja, ela não é sua, esta peleja é do Senhor. Deus te tirou do mundo para trazer você para um lugar espaçoso, um lugar de vitória, e com certeza Ele estenderá as mãos e não deixará os seus filhos ficarem na opressão a qual está sendo imposta pelas forças malignas. Então o rei Josafá, acreditando na palavra de Deus, confiou no Senhor, e a palavra de Deus diz assim no versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Este é o papel da igreja nesta situação. Nós não estamos numa condição como o rei Josafá estava enfrentando, mas também estamos com dificuldades ao ver o povo sofrendo, ver pessoas sucumbindo às enfermidades que estão sobre a terra. Então a Bíblia diz que Josafá se prostrou com os moradores daquela terra, com os moradores de Jerusalém, e se lançaram em terra adorando ao Senhor. Que postura gloriosa daqueles que confiam em Deus. Nós não temos saída da situação e então clamamos ao nosso Pai pedindo a saída desta situação. Se toda a igreja se reunir, se você, meu querido, que está aí na sua casa, minha querida, você que está aí na sua casa, se nós nos unirmos em oração, ainda que não estejamos juntos no sentido de estar congregando no mesmo lugar, mas você aí na sua casa, aqui na igreja ou nos nossos lares, possamos estar unidos com o mesmo propósito em oração, para que a situação caótica se transforme em bênçãos na vida daqueles que confiam em Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Josafá. E Deus então, dando a vitória a este rei, fez com que um anjo saísse e este anjo pelejasse. Quando eles começaram a cantar a instrução que foi dada do louvor, da adoração, então um anjo saiu e matou 180 mil daquelas pessoas que se levantaram contra o rei Josafá. O que eu digo para vocês: não esquente a sua cabeça com essa situação do jeito que está, a situação que está levando as pessoas ao desespero. Não fique assustada. Você que talvez perdeu o seu emprego, talvez não esteja recebendo como você recebia antes, não vos assusteis. O Deus que nós confiamos, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele age
através da sua palavra para os seus filhos. Por isso a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Então não vai faltar para você, não vai faltar o necessário para a sua vida. Deus não vai te deixar sozinho na hora da tribulação. Com certeza esta vitória vai vir sobre a sua vida. Nós podemos ver um outro exemplo, um exemplo que Deus deu para Josué. No livro de Josué, o capítulo 1 do livro de Josué. Capítulo 1, o versículo é o versículo 9. E eu gosto de ler sempre, quando eu leio este capítulo, eu leio também o versículo 8, para vocês terem uma ideia de como Deus é bom e como Deus trabalha para o seu povo e para a sua igreja. O livro é de Josué, capítulo é o capítulo 1, versículo é o versículo 9, que diz exatamente assim. Veja o que a palavra de Deus diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos e prudentemente te conduzirá. Olha o versículo 9 o que diz: não te mandou eu, esforça-te e tem bom ânimo, pois farás, nem não se desviarás, nem para a esquerda, nem para a direita, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu querido, o Senhor diz para você: Ele te mandou, Ele quer que você se esforce e não tenha mau ânimo, tenha um bom ânimo. Por quê? Porque Ele está contigo para te livrar nessa situação. Se você quiser mais um exemplo, nós podemos ler no livro de Josué, ainda o livro de Josué, podemos ler o versículo 7, que diz assim, capítulo 1, versículo 7, diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então há uma forma de se proceder, da forma da guerra, na forma em que nós estamos na luta, há um procedimento que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Olhar para a palavra de Deus, para que possamos seguir a instrução que a palavra de Deus nos diz, e então Deus pelejará por nós. Que Deus fale melhor ao teu coração na manhã, na tarde deste dia. Que Deus fale melhor contigo através da sua palavra, pois não tema e não se assuste, pois a vitória virá para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então agora eu gostaria de orar contigo para abençoar a sua vida e te ajudar nessa situação em que você se encontra. Oremos ao nosso Pai. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro agora pelos nossos amados ouvintes, aqueles que estão assistindo, Senhor, esta mensagem. Eu te peço, abençoa a cada um dos teus filhos, em especial aqueles que se encontram, Senhor, desesperados, assustados com esta situação, aqueles que se encontram, meu Deus, com dores no seu corpo, aqueles que se encontram, Senhor, sem saber o que fazer, aqueles até mesmo que não têm o que comer dentro do seu lar. Em nome do Senhor Jesus, providencie o necessário para a vida daqueles que estão nos ouvindo. Faz um milagre acontecer na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno a força do mal, a doença, a peste, aquilo que esteja afligindo aqueles que estão participando conosco. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno: sai, vai embora, em nome de Jesus. Que Deus
abençoe a sua vida em nome de Jesus.